Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos. Atos, capítulo de número 12. Glória a Deus. Atos Apóstolos, capítulo de número 12. Bendito seja o nome do Senhor. Sou grato ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui. Que Deus abençoe a vida da pastora, a sua família. Que Deus abençoe grandiosamente todo o seu povo que se encontra aqui nesta manhã gloriosa, para nós continuarmos sentindo a presença do Senhor. Atos, capítulo de número 12, igreja. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue. Somente até esse versículo, igreja. Glória a Deus. A palavra do Senhor, nesse texto, é um texto conhecido por nós, que fala quando Pedro ele foi preso. E o contexto desse texto, ele vai falar no momento em que o Senhor está cumprindo as suas promessas. Não parecem aqui no momento em que Deus ele está agindo com bondade, que Deus está agindo com misericórdia, mas o contexto desse texto, na verdade, é um tempo bom. É um tempo em que o Senhor ele está cumprindo grandes promessas. Porque Jesus ele disse: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E os apóstolos permaneceram ali em Jerusalém até que esta promessa fosse cumprida. E o Senhor cumpriu a palavra, cumpriu a promessa. E ao derramamento do Espírito Santo, começou uma grande efusão de milagres, de bênçãos, de prodígios. Continuou, na verdade, a acontecer aquilo que Jesus ele começou a fazer na terra, que foi os milagres, que foi os prodígios. E o Espírito Santo começou a encher todo aquele que estava ali disponível para que ele enchesse. Porque o Espírito de Deus, ele não é um ser que entra aonde nós não damos lugar a ele. O Espírito de Deus é um ser que ele tem que ser desejado, ele tem que ser almejado, tem que da nossa parte haver algo no nosso coração aberto, liberado para ele entrar. Algumas pessoas dizem: por que o Espírito Santo de Deus, porque Deus não faz mais os prodígios, os milagres que ele fazia antigamente? Não é que Deus não faça, é a nossa disponibilidade para receber ele no nosso coração.
é a nossa disposição, a nossa entrega, o nosso espaço que nós damos para Ele encher a nossa alma, para Ele encher a nossa vida. Hoje, infelizmente, muitas pessoas desejam muitas bênçãos para viver na terra, mas não desejam o Espírito de Deus. Hoje, infelizmente, as pessoas jejuam por porta aberta, as pessoas jejuam por um emprego, as pessoas jejuam por sua família, por sua casa, mas algumas pessoas não jejuam, não dão tempo, não dão espaço para pedir o derramamento do Espírito de Deus, para pedir que o Espírito Santo de Deus desça sobre a nossa vida, sobre a minha, sobre a sua. É por isso que algumas das vezes nós enfrentamos período de uma massa de gente incrédula, de uma massa de gente fria, de uma massa de gente que não acredita, que não crê, que não espera, que não deseja, que vem para a casa de Deus simplesmente porque tem um culto, porque tem uma reunião. Porque na igreja hoje vai ter isso, vai ter aquilo, mas não vem com a mentalidade: eu vou porque eu vou adorar e vou receber o poder de Deus. Eu vou porque eu vou adorar, vou entregar a minha adoração e vou receber mais da presença do Senhor. Nesta manhã o Senhor estará aqui no nosso meio. Nesta manhã o Espírito de Deus está aqui presente nesta reunião, para que nós venhamos a entender que esta reunião não é uma simples reunião, não é mais uma reunião, mas que pode ser uma reunião em que o Espírito de Deus vai descer sobre cada um de nós também. Que nós vamos sair daqui não da mesma forma que nós entramos, mas de uma forma fortalecida, de uma forma cheia do poder, cheio da graça, cheio do ânimo. Irmãos, muitas das vezes na nossa vida nós damos espaço a tantas coisas, nós damos espaço para a opressão, damos espaço para a ansiedade, para a preocupação. Quantas vezes nós não conseguimos dormir porque estamos ansiosos, estamos preocupados, estamos pensando em alguma coisa. Quantas vezes nós não conseguimos deitar o sono do justo, repousar, porque o nosso coração está cheio de preocupação. Mas nessa manhã nós temos essa oportunidade de lançar sobre Ele a nossa preocupação, a nossa ansiedade, e sairmos daqui cheios da presença de Deus, cheios do poder do Senhor, cheios da unção, da graça. Nessa manhã eu quero lhe dizer que existe um renovo do céu para a nossa vida. E este renovo está aqui para lubrificar as nossas armas espirituais. Porque muitas das vezes não é que nós estamos constantemente na casa de Deus que nós não precisamos de renovo. Muitas das vezes nós precisamos de uma renovação, de um ânimo novo, de um óleo novo do céu, para nós conseguirmos sair animados, nós conseguimos sair alegre, nós conseguimos sair disponíveis para trabalhar, para servir, para adorar na obra do Senhor. E nesta manhã, para o coração que tem essa liberdade, que está aberto diante de Deus e que deseja esta presença, tem renovo descendo para a nossa vida, tem renovo descendo para a nossa alma, tem renovo descendo para nós, para cada um de nós. Existem pessoas nesta manhã que precisam desse renovo, que precisam dessa graça, que precisam se erguer, se levantar. E eu digo isso, meus amados irmãos, não por falar, mas eu digo isso por direção do Espírito Santo de Deus. Não é só uma nem duas pessoas que estão presentes nesta manhã que precisam de renovação, mas é mais pessoas que estão aqui que precisam dizer: Senhor, eu preciso de um renovo. A minha vida espiritual não pode permanecer desse jeito. A minha vida como cristão, como uma serva, como servo, não pode permanecer assim. Crente que não ora, crente que não jejuma, crente que não tem desejo de servir ao Senhor, crente que não tem desejo de estar na presença do Senhor. Será que tem alguma coisa errada? E não tem, sim. Mas nessa manhã nós não vamos sair desse lugar da mesma forma que nós entramos aqui.
está disponível para o renovo de Deus, se você está disponível para a renovação do Senhor, o Senhor está aqui nesta manhã. O Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está aqui no nosso meio para renovar as nossas forças e muito mais para renovar a nossa vida espiritual. A nossa vida, nosso íntimo, nossa intimidade com o Senhor, a nossa aliança com Deus. Sarabanarachéria. Nós precisamos que o Senhor toque, irmãos, as nossas raízes. Sabe quando uma árvore ela vai secando, ela está precisando de água nas suas raízes. Mas nós, como árvores, se nós recusarmos a água do Senhor, que é a palavra de Deus, como é que nós vamos ter vida? É por isso que muitas das vezes você olha para alguém, você não percebe vida, você não percebe presença, você não percebe a unção, a graça. Não é que não tem água, é porque a árvore está rejeitando a água do Espírito de Deus. A árvore está rejeitando a água do Senhor. E nós somos árvores plantadas em Deus, irmãos. Nós precisamos desse renovo. Precisamos que o Senhor regue as nossas raízes, regue o nosso ser, regue o nosso íntimo, para que nós venhamos sair daqui pessoas diferentes, para que nós venhamos sair daqui pessoas renovadas, cheias do Espírito de Deus. O Senhor quer sacudir o nosso ser nesta manhã. O Senhor quer tocar aí no seu íntimo. O Senhor quer tocar no seu coração, nos seus ossos, no seu interior, para que você possa despertar, para que você possa receber esse renovo da parte do Senhor. Um renovo que dá desejo de adorar, um renovo que dá desejo de cantar, um renovo que dá desejo de servir, dá vontade. Esse é o renovo que o Senhor tem para a nossa vida, irmão. Há pessoas que muitas das vezes servem ao Senhor, como dizem, tudo é se arrastando, tudo é aquele esforço, tudo é aquela pressão para ir, pressão para estar, pressão para adorar, pressão para estar na casa do Senhor, aquele esforço, aquele sem ânimo, sem vida. Mas quando nós estamos com desejo de estar na presença do Senhor, nós estamos animados para estar na casa de Deus. Nós estamos com a unção do Senhor. Jesus, ele disse, entrou na sinagoga e o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está sobre mim para me pregar, ele está sobre mim para me quebrar as cadeias dos cativos, para curar, para libertar os oprimidos, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, a unção de Deus estava sobre ele. Você já viu um crente que tem unção do Senhor? Um crente que tem presença de Deus, ele é diferente, ele tem vontade de adorar ao Senhor, tem vontade de cultuar a Deus. Alguns dias atrás, irmãos, eu fui ministrar na igreja, e eu fui pregar na igreja, e quando eu estava pregando, eu cheguei para uma irmã, e eu disse, irmã, você sabia que você não faz parte desse povo, você faz parte de outro povo, que você é diferente? E ela disse que ela estava enfrentando uma batalha muito grande ministerial, uma batalha muito grande naquela igreja, porque ela era dirigente de consagração, e ela ensinava e pregava, e Deus usava, mas as pessoas eram incrédulas. As pessoas não criam, irmão. As pessoas não acreditavam. Por quê? Porque a irmã era diferente. Ela tinha a presença do Senhor. Ela tinha a graça de Deus, tinha a unção de Deus, tinha um azeite do Senhor. E é isso que Deus, irmão, Ele quer fazer aqui nesta igreja, neste lugar. É a primeira vez que eu piso a planta dos meus pés aqui, mas o Senhor está falando com cada um de nós que estamos aqui. O Senhor, Ele quer dar um renovo para este lugar. O Senhor, Ele quer trazer vida para aqueles que estão sem vida. O Senhor quer trazer um cântico novo para aquele que nem abre a boca para glorificar a Deus. O Senhor quer levantar aquele que não está disponível, que não tem vontade de falar
Porque é isso que o Senhor tem. Quando o Espírito de Deus desceu sobre a vida dos apóstolos, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios da graça do Senhor. Eles foram cheios do renovo, cheios de poder. O que é que eles iam fazer? Eles foram pregar. Eles foram ser usados pelo Senhor. Eles foram falar do amor de Jesus. E enquanto eles falavam, o Senhor, o céu foi colaborando com eles. E foi acontecendo prodígios e maravilhas. Foi acontecendo maravilhas quando eles abriam a boca, porque eles estavam cheios do poder de Deus, cheios da unção do Senhor. E nessa manhã, irmãos, Deus ele não quer fazer diferente conosco. Deus ele não quer fazer diferente, Ele quer fazer também comigo e com você. Ele também quer agir dessa forma na nossa vida, para que nós possamos ser cheios e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Às vezes nós não entendemos, é o dirigente que quer que eu pregue, é o dirigente que quer que eu louve. Não, é Deus que quer que você faça. Deus nos entregou uma missão. Deus ele lhe entregou um dom. Deus lhe entregou um talento. Deus lhe deu uma ordem. Não é o dirigente que lhe chama, é Deus que quer lhe usar. Não é o dirigente que quer, é o Senhor que quer manifestar a presença dele na sua vida. E eu quero lhe dizer, igreja da paz, que o Espírito de Deus aqui existe sim. Pessoas que Deus chamou para cantar, para pregar, para orar, mas muitas das vezes tem sido pessoas que têm se acovardado, que não entende o chamado de Deus, pensa que é o homem que está chamando, mas não é. É o Senhor que quer que você faça. É Deus que quer mudar a sua vida. É Deus que quer mover a história através de você. Não é o homem que está lhe chamando, é o Senhor. É por isso que nesta manhã existe sim um despertar de Deus para a nossa vida. É manhã de despertamento. É manhã de você se erguer espiritualmente e dizer: eu não vou mais ser assim. Eu vou dar lugar ao meu Senhor. Eu vou deixar Ele trabalhar na minha vida. Eu vou deixar Ele fazer, Ele tocar, Ele mudar, Ele mexer, Ele me usar, Ele trabalhar do jeito que Ele quer. Aleluia, Deus. O rabashui deremanaya, sonde cantalabadara xere deremanarabasu deremanaya. Não endureça o seu coração para a voz do Senhor. Não tranque o seu coração para a voz de Deus. Que não seja uma manhã onde nós possamos sair e dizer assim: eu ouvi Jesus falar. Não seja só isso, mas ouça Jesus falar e a partir de hoje seja diferente. A partir de hoje, olhe para o seu dirigente e diga assim: pode contar comigo que eu vou deixar Deus trabalhar na minha vida. A partir de hoje você veio para cá e você vai entender: eu sou um vaso nas mãos do Senhor. O Senhor me escolheu para mudar a situação dentro da minha casa. O Senhor me escolheu para mudar a situação no meio dos meus. Eu não posso reclamar, é difícil, mas eu estou nas mãos de Deus. Deus vai me dar vitória. Deus vai mudar o cenário. Esteja disponível. Oh, glória, esteja disponível para que o Senhor venha operar na sua vida. Eles não tiveram, os apóstolos, só um encontro com o Senhor, mas o encontro que eles tiveram foram cheios do Espírito de Deus. E eles começaram a seguir a sua missão, começaram a pregar. Deus começou a usar, o Espírito de Deus começou a tomar conta. Porque quando o Espírito do Senhor, irmão, toma a direção, Ele tem liberdade. Vamos deixar o Espírito Santo ter liberdade na nossa vida. Na nossa vida, começando no nosso particular, no nosso íntimo. Quando você perceber que o Senhor lhe toca para você não fazer isso, não fazer aquilo, não faça.
Quando você sentir que Deus quer que você faça isso, faça. Quando você perceber que isso não é do agrado de Deus, que aquilo também não é, não faça. Dê liberdade para o Senhor mandar na sua vida. É o que o profeta diz assim, o profeta Isaías dizendo para o povo: vocês chamam o Senhor, Senhor, e não obedecem. Jesus falou a mesma coisa: vocês chamam o Senhor, Senhor, e não têm obediência. Vamos deixar, irmãos, Deus nos direcionar na nossa vida. Vamos deixar o Senhor direcionar a nossa vida, o nosso ser, a nossa mente, os nossos olhos, para quando a gente chegar aqui, ó, na casa de Deus, nós já estamos bem, já estamos cheios da presença do Senhor, já estamos um vaso pronto para receber mais da presença de Deus. É mais de Deus. Eles, enquanto estavam fazendo a obra do Senhor, Deus os abençoava. E apesar de tudo, começou grandes perseguições ali na vida dos apóstolos. Mas quando nós olhamos para isso, nós não percebemos nenhum dos apóstolos eles fugindo da sua missão. Nenhum dos apóstolos eles se esconderam da sua missão, mas eles continuaram a trabalhar, eles continuaram marchando, eles continuaram fazendo a vontade do Senhor. E os apóstolos sendo perseguidos nesse tempo, os apóstolos sendo ali alguns maltratados, alguns mortos. A Bíblia vai dizer que este era um tempo, mesmo apesar de perseguições, esse era um tempo de cumprimento de promessa. Mesmo o Senhor cumprindo as promessas, existiam perseguições. Porque a vida de um servo de Deus, a vida de um crente é assim. Existe tempo que a gente, meu Deus, que tanta luta é essa, tanta batalha, tanta dificuldade. Mas nós não podemos esquecer que existem também promessas na nossa vida, sendo cumpridas, e muitas ainda estão para cumprir. Na sua vida nunca vai estar 100%. Sempre vai existir alguma coisinha ali que você não vai estar muito satisfeito. Sempre vai existir uma batalha, uma luta, uma prova, mas o Senhor vai fazendo, vai trabalhando, vai cumprindo. O Senhor vai movendo a sua mão. O Senhor vai fazendo as promessas acontecerem. O Senhor vai fazendo as promessas serem cumpridas na nossa vida. Aleluia. Apesar das perseguições, das lutas e das batalhas, existia um povo que estava vivendo as promessas do Senhor. Às vezes o crente, irmão, quer murmurar, quer reclamar, como se Deus não tivesse feito nada. E às vezes não. O Senhor sempre tem feito grandes coisas na nossa vida. Nós não podemos focar só nos problemas, porque problemas aqui, ó, todos nós temos. Todos nós estamos nessa manhã aqui, nesse lugar, mas todos nós temos um problema, uma dificuldade, uma luta, uma prova, que só o Senhor resolve. Só o Senhor pode fazer. Mas nós também temos promessas que o Senhor já cumpriu e promessas que o Senhor ainda vai cumprir. Nós também temos promessas que o Senhor fez e promessas que o Senhor ainda vai fazer. A Bíblia vai dizer e vai mostrar que este tempo era um tempo de perseguição, mas um tempo também de promessas. Então, no tempo de perseguição, no tempo de prova, não esqueça que Deus é bom e que Deus já fez muitas promessas acontecer. Que muitas promessas já aconteceram, já se cumpriram. Não foque somente nas provas. Não foque somente nos problemas. Não foque somente na dificuldade. Tente agradecer. É provado até cientificamente que a murmuração, a reclamação traz um mal grande para a nossa vida. Traz um mal grande para a nossa saúde. Quem reclama, na verdade, não tem que suportar perto daquela pessoa que só reclama.
tem que suportar perto daquela pessoa que só reclama. Tudo tá ruim, tudo tá chato, e reclama daqui, reclama de lá, reclama demais, reclama de... Não tem que aguente. Nós pedimos misericórdia. Imagine, é provado até cientificamente. Quando a pessoa reclama demais, reclama de tudo, é muito murmurador, traz males para a sua própria saúde. E o Senhor nos ensina a sermos gratos. O Senhor nos ensina a agradecer. O Senhor nos ensina a focar em Jesus, que a Bíblia diz: olhe para o Senhor, que é o autor e consumador da sua fé. E quando você estiver passando pela prova, passando pela luta, passando pela dificuldade, olhe somente para Deus. Saiba agradecer ao Senhor pelas promessas que Ele cumpriu, pelos processos que você já aguentou e pelas promessas que Ele ainda vai cumprir. Pela palavra que Ele ainda está perto de cumprir. Não baixe a sua cabeça. Não baixe a sua guarda por causa da prova que você está atravessando hoje. Por causa da tempestade, por causa do sopro, por causa do vento, por causa de uma enfermidade, por causa de uma porta que se trancou, por causa que alguém se levantou, que mexeu com o seu coração, que entristeceu a sua alma. Não baixe a sua cabeça por causa disso, mas acredite que esse tempo vai passar, que essa luta vai passar, que essa tempestade vai passar. Quando os discípulos estavam atravessando aquela tempestade, diz a Bíblia que na hora que Pedro: Senhor, é tu? Então deixa eu ter contigo. Aí vai Pedro saindo do barco, pisando no mar, como se fosse chão, terra firme. Mas no momento em que Pedro, a Bíblia diz, no momento em que Pedro começou a sentir o vento, o forte vento, aquela forte pressão, o discípulo começou a afundar. E Jesus o salvou. Quando nós paramos de olhar para Cristo, nós atentamos demais para a prova, para a luta, para a tempestade, nós afundamos. E existem coisas na nossa vida, se nós não olharmos só para Jesus, nós não aguentamos. Existem provas, situações, se nós não olharmos para Cristo, nós não suportamos. Nós desistimos da tempestade, nós desistimos da fé em Cristo, nós não resistimos àquele vento contrário, mas o Senhor é a nossa força, é o nosso refúgio. No momento de dificuldade que você passa, seja na sua casa, na sua família, seja no meio dos seus, segure na mão de Jesus. Oh Espírito de Deus, alabaxéria. No momento que você estiver atravessando uma provação, segure nas mãos de Jesus. Como eu sempre costumo dizer, até porque eu já passei, existem situações, igreja, que nós não podemos falar para ninguém. Existem provas que você não pode nem falar para ninguém. Você tem que aguentar ali, ó, em segredo. Você tem que suportar bem quietinho, caladinho, calado, como se não estivesse atravessando nada. Só Deus conhece aquilo que passa na nossa vida, que passa na nossa mente. Mas é nesse momento que, como o salmista diz, é do Senhor que vem o meu refúgio. É do céu que vem o meu refúgio. É do céu que vem a minha âncora, que vem a minha força, que vem a minha graça, para me vencer essa luta que eu estou passando hoje. Para me vencer essa tempestade que eu estou atravessando hoje. Se você está atravessando alguma tempestade na sua vida, alguma luta na sua vida, alguma prova, suporte em Jesus, suporte em Cristo, suporte no Senhor, porque Deus é o que vai mudar a história. Deus vai quebrar este cativeiro e vai fazer você cantar o hino da vitória. Oh, aleluia,
Toda palavra de maldição lançada sobre a sua vida, pode ter palavra de maldição, mas o Senhor é a bênção que você precisa. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Nessa manhã o Senhor repreende toda palavra de maldição lançada contra a sua vida. Nessa manhã o Senhor repreende toda palavra de perseguição lançada contra a sua vida. Porque o Senhor está aqui, igreja, e o Senhor nos garante pela sua palavra. Ele é o nosso escudo, Ele nos protege, Ele nos guarda. Se essas palavras de maldição tivessem efeito, nós não estaríamos nem aqui, nós não estaríamos nem neste lugar. Mas o Senhor, Ele é maior na sua e na minha vida. O Senhor, Ele é maior na sua e na minha história. E não tem palavra de maldição nenhuma que tem poder contra a sua vida, que tem poder contra a sua família, que tem poder contra a sua casa, porque o Senhor nos blinda, o Senhor nos guarda, o Senhor é a nossa proteção. Aleluia. O Senhor é aquele que nos guarda, aquele que nos cobre com o seu sangue carmesim. A tempestade vai passar, esse vento forte vai passar, e você se prepare, porque o Senhor está falando neste lugar: eu vou preparar um banquete dentro da sua casa, porque a vitória vai ser lá dentro da sua casa. A vitória vai ser dentro da sua casa. Tem crente aqui nesta manhã que o Senhor está dizendo: se prepare para você cantar com os seus. Se prepare, porque você vai reunir toda a família e vai ter cântico lá dentro. Vai ser uma alegria só, vai ser uma felicidade só. Você que diz: Senhor, aqui dentro dessa casa não tem paz, aqui dentro dessa casa, Senhor, eu preciso de uma vitória. Você que diz isso ao Senhor, Deus vai entrar dentro da sua casa e vai fazer uma mudança ali dentro daquele lar. Vai ter felicidade ali dentro, vai ter alegria, vai ter união. Todo espírito de contenda nessa noite está caindo por terra nessa manhã. Todo espírito de contenda nessa manhã está indo embora. Espírito de confusão que coloca um contra o outro, nessa manhã ele vai bater em retirada. Tem casa, irmãos, que não tem paz. Tem casa que não há paz, não há ali uma paz reinando. Mas o Senhor vai tirar desse ambiente esse peso contrário. O Senhor vai tirar desse ambiente esse peso que está dentro dessa casa. Vai colocar por desse espírito de contenda, de confusão, que coloca alguém contra você, que quer colocar na sua mente que você tem que estar contra alguém. Todo espírito de divisão que divide as famílias, nesta manhã o Senhor coloca por terra. Nesta manhã o Senhor repreende esse mal. Nesta manhã o Senhor entra na tua casa com paz, com felicidade. Quando você pisar a planta do seu pé lá dentro da sua casa, a paz vai entrar contigo. A presença de Jesus vai entrar contigo. E o espírito das trevas que reina, que quer reinar naquele lugar, vai cair por terra. Vai ser colocado por terra, porque o Senhor vai dar uma vitória. O Senhor vai trazer uma mudança para dentro da sua casa, para o meio dos seus, para a sua família.
O Senhor vai trazer uma mudança para aquela casa, e pessoas que hoje estão presas ali, ó, estão cativas, que estão com o coração duro, vão ser tocadas pelo Senhor. E o Senhor ainda diz: não é você quem vai fazer, é Deus quem vai fazer. O diabo quer te oprimir, ele quer te entristecer, ele quer dizer para você que nada vai acontecer, mas ele é mentiroso, ele é sagaz, ele quer implantar a mentira na tua mente, no teu coração. Mas o Senhor está dizendo: vai ter vitória, mulher, dentro daquela casa. Vai ter vitória, homem, vai ter vitória no meio dos teus. Não duvide, mas creia. Creia. Mas se você tiver fé, você vai ver o impossível acontecer. Se você tiver fé, você vai ver o Senhor mover as águas por você lá dentro da sua casa. E a mudança vai acontecer. Vai ter libertação, vai ter salvação, vai ter mudança, vai ter cura, vai ter algo mudado. Quando nós chegamos no capítulo de número 12, nós vemos a passagem que nós conhecemos quando Pedro, ele foi preso. E aqui Herodes governava, e quando ele governava, Herodes gostava muito de maltratar os crentes, gostava muito de oprimir. Era um tempo de perseguição. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor ia dando vitória. O Senhor ia dando vitória. Chegou o tempo que ele mandou matar um dos líderes da igreja cristã, que foi Tiago. E quando ele mandou fazer isso, a Bíblia vai dizer que ele mandou prender a Pedro. Pedro, sendo preso, o texto vai dizer que existia uma igreja que estava orando por Pedro. Porque Pedro não tinha morrido, Pedro estava preso. Mas a Bíblia vai dizer que a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro, apesar dele estar preso. E o texto vai dizer que quando prenderam Pedro, Herodes, ele pensou: nós vamos matar ele depois da Páscoa. Determinaram. O diabo implantou a mensagem, a ordem, o decreto era: nós vamos matá-lo. Depois da Páscoa este homem morre. Depois da Páscoa ele não existe mais. Depois da Páscoa acabou-se. Mas existe um Deus, irmão, que dá o último decreto. O último decreto para mim e para a sua vida não vem do homem. O último decreto vem do Senhor. Irmão, se nós vivêssemos no último decreto do homem, nós já teríamos era mortos. Nós nem vida tinha mais. Porque o homem é ligeiro e lançar palavras precipitadas, palavras de morte sobre a nossa vida. Infelizmente, às vezes até algumas parentelas por aí, né, não vigiam e lançam palavras de maldade sobre a nossa vida. Mas o último decreto é do Senhor para mim e para você. É Deus que determina. Quando Deus olha para uma porta e diz: essa porta vai se abrir para você, pode olhar o homem que for, pode ser o inferno que for para impedir, não impede, dá tudo certo. Quando Deus diz que o negócio vai dar certo, é porque dá certo. Quando Deus diz que vai ter vitória, é porque vai ter vitória. Os planos de Herodes para Pedro: esse homem vai morrer. Mas Deus: esse homem não vai morrer não, porque eu tenho um propósito com ele aqui na terra. Ele não vai morrer não, porque eu tenho algo com ele aqui na terra. Então alguém pode ter olhado para a minha vida, para a sua família, para a minha família, e dizer palavras precipitadas, dizer palavras de morte, de maldição, de má sorte. Mas fique tranquilo, que a gente tem uma mania de se desesperar por causa da palavra do homem. A gente tem uma mania de se preocupar por causa da palavra do homem. O último decreto é de Deus para a nossa vida. O último decreto é do Senhor para a nossa história. E quando Pedro estava preso, existia uma igreja que estava ativa.
apesar dele estar preso, existe uma igreja que estava orando. Não está dizendo que a igreja estava parada, está dizendo que a igreja estava orando. Porque toda situação que nós passamos na nossa vida, nós precisamos ter consciência que nós precisamos entregar para Deus. O Senhor está aqui nas tuas mãos. Eu não sei o que vai acontecer, não sei o que pode acontecer, mas está aqui nas tuas mãos. Essa causa está nas tuas mãos. E descansarem. E acreditar. Teve uma irmã que um dia, semana passada, ela me contou, disse assim. Teve uma irmã que ela estava com a dor no braço. Aí ela disse, eu vou orar para Deus repreender, né? A dor no braço. Aí orava para Deus repreender e a dor no braço não passava. Aí orava de novo, aí quando ela ia cutucar o braço para ver se tinha passado, e não passava. Ela chegou na irmã e disse, irmã, ora aqui por mim, para passar essa dor no meu braço, faz dias que não passa. Aí a irmã disse, você não orou não, parou? Orei, mas toda vida que eu vou ver se a dor não passou, a dor não passou. Aí a irmã, por isso, mulher de Deus, que não passa. Tu ora, mas tu não descansa. Tu ora e vai lá cutucar se passou ou não passou. Irmã, a gente tem que orar e deixar com ele. Não, já orei, já entreguei e eu creio que a vitória é minha. Eu creio que a vitória... Irmão, não tem diabo nenhum nessa terra que derrube um crente que tenha fé. Quando tem fé, o crente doido vai igual Pedro. Foi preso e estava lá dormindo. E a igreja orando por ele. A igreja estava ativa apresentando a vida de Pedro. A igreja estava ativa orando pela vida de Pedro. E o texto vai dizer que enquanto a igreja orava, o anjo desceu lá dentro da prisão. E o interessante, para nós encerrar, o interessante aqui é que Pedro, não aparece nenhum momento aqui que Pedro estava orando. Diz que Pedro estava dormindo. E a igreja que estava orando. Pedro na prisão parece que não estava nem um pouco preocupado. E às vezes nós que somos igreja, nós, meu Deus, tanta prova é essa, tanta luta é essa. Pedro dormindo e eu orando. Pedro dormindo e eu pagando preço. É porque você é igreja. Você é igreja. Pedro só faz dormir, não está nem aí para nada, eu aqui chorando, eu aqui clamando, eu aqui pedindo, porque tu é igreja. Nós que somos igreja fomos chamados para pagar um preço maior. Então quando você vê que você paga um preço maior, é melhor do que estar como Pedro preso. É melhor do que estar cativo. Então você que tem alguém que você apresenta, uma causa que você apresenta, continue apresentando. Continue clamando. Continue sendo igreja. Você é igreja, está tudo certo. Ai, mamãe, é difícil. Eu oro, eu peço, nada acontece. Eu clamo, eu estou aqui esperando, nada. É difícil porque você é igreja. Igreja, irmão, o preço é maior, mas a vitória é certa. Se você pudesse colocar de pé, se coloque de pé. Deus. Oh, glória. Oh, Senhor da glória, seja louvado. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Nós vamos fazer uma oração agora nesta manhã. Nessa manhã nós vamos orar, vamos clamar, apresentar a nossa causa diante do Senhor. Pedir ao Senhor que o Senhor entre com libertação. Seja em